Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, né, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Boa noite, a paz de Jesus, a todos os irmãos da Paz Church São Gonçalo. Estamos aqui mais uma vez para esse culto da vitória, amém, queridos? Onde nós nos reunimos para aprender mais da palavra de Deus, para podermos juntos aprendermos a alcançar a vitória no Senhor, amém? Você que está aí na sua casa, você que está vendo, né,
esse vídeo da pregação. Eu creio que Deus vai edificar e vai fortalecer muito a sua vida, assim como tem fortalecido a minha. Eu tenho certeza que Deus fará milagres. Amém, queridos? Queria que você fechasse seus olhos, fizesse uma prévia oração para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Senhor Jesus, desde já te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça que a nós é concedido, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nós queremos nesta noite colocar esse culto da vitória em suas mãos. Queremos agradecer ao Senhor pelos teus feitos, pelos teus milagres. Queremos dizer ao Senhor que somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesta noite queremos aprender, Senhor, através da sua palavra, para alcançarmos a vitória que nós temos almejado em nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja o cristocêntrico neste momento, que eu diminua e o Senhor cresça, ó Pai, e que o Senhor faça de mim um instrumento em suas mãos para edificar as nossas vidas e que possamos, ó Deus, ser muito abençoados através da sua palavra. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Queridos, eu vou ser bem breve, através dessa palavra que eu meditando durante essa semana, no livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo, ele direciona, uma palavra para a igreja muito importante, muito edificante e muito encorajadora, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo ele sempre foi um homem de Deus, sábio, Ele era muito letrado na palavra, e eu tenho certeza que essa orientação que ele deu para o povo de Éfeso também serve para mim e para você. Amém? Então vamos meditar nesse texto. Efésios capítulo 3, do versos de 14 até o 20, para nós podermos falar um pouco em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, vai ser buscando a plenitude de Deus. A plenitude de Deus para as nossas vidas. Então, por essa razão, eu tenho certeza que Deus vai trazer a mim e a você algo assim muito esclarecedor em relação ao nosso convívio, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, que precisamos da orientação da palavra, precisamos ser encorajados para que assim o nosso proceder seja um proceder santo, e que nós possamos também alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós através da sua plenitude, através do seu poder. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, ele faz uma oração, para que Deus possa abrir os olhos, de cada um de nós, para que nós possamos enxergar essa plenitude. Então vamos lá. Efésios 3, versos 14 ao 20. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu poder e do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a Ele seja glória
na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É muito importante nós termos esse discernimento e essa certeza, né, de quem nós somos para buscar essa plenitude. Se eu e você, querido, agora vivemos para Cristo, nós temos que ter uma vida plena na presença de Deus. Porque a plenitude de Deus, ela abrange para muitas coisas e nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para que nós sejamos realmente um povo muito abençoado. A introdução diz assim, diferentemente de várias das outras cartas que Paulo escreve, Éfeso não lidar, com nenhum erro ou heresia em particular. Paulo escreveu para expandir os horizontes de seus leitores, a fim de melhor compreenderem as dimensões do propósito eterno de Deus e da sua graça, passando a valorizar os alvos sublimes que ele estabeleceu para a igreja. Amém? Então é muito importante a gente entendermos isso. Ele escreve essa carta, para que o povo de Éfeso pudesse abrir os olhos em relação à plenitude de Deus. Naquela época, a igreja de Éfeso ela não estava envolvida em nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de coisas semelhantes, mas precisava crescer em conhecimento, em sabedoria, e de saber que o Deus que eles servem tem todo o poder, e que nós, como filhos de Deus, também precisamos estar aprendendo, amém, queridos? A buscar esse conhecimento de Deus. É importante para mim e você sabermos disso. Por isso, aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala em relação a isso que nós estamos falando. Porque nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Às vezes a gente somos tão rasos, às vezes a gente ficamos tão rasos na presença de Deus por falta de buscar, por falta de conhecer, por falta de intimidade, de comunhão, por falta de buscar realmente a face de Deus. E quando acontece algo em nossa vida, quando vem alguma tribulação, alguma dificuldade, muitas vezes nós não sabemos como sair daquela situação. Por quê? Porque ainda, muitas vezes, a gente não estamos buscando realmente essa plenitude de Deus. A plenitude, querido, de Deus, ela significa que Deus, ele não é limitado. Deus, ele tem um poder infinito. Deus, ele faz milagres na vida daqueles que começam a buscá-lo de uma forma diferente, de uma forma desejosa, de uma forma, amorosa. E buscar esse conhecimento é importante para mim e você. Por que isso? Isso faz com que eu e você entendamos os planos de Deus para nós. No versículo 18, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Amém? Então, esses 4 pontos que são importantes para mim e você, nós precisamos buscar mais da presença de Deus. Talvez a sua vida espiritual esteja um pouco acanhada, você esteja um pouco vazio, esteja um pouco frio, mas é importante você entender que sem conhecimento, querido, sem a sabedoria de Deus, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades desnecessárias. Então, é preciso nós despertarmos em relação a isso. Pregar a palavra de Deus é algo que faz com que nós venhamos também nos edificar. E essa palavra, ela me trouxe uma reflexão muito forte em relação a isso. Nós precisamos do conhecimento de Deus. O crente, o cristão sem o conhecimento de Deus, ele fica perdido.
sabe, ele fica às vezes sem saber o que fazer em certas situações. E nós, como santos, como povo de Deus, precisamos entender aquilo que Deus quer para mim e para você. Porque muitas vezes, para alcançarmos as nossas vitórias, aquilo que nós temos almejado e buscado no Senhor, é preciso conhecimento, é preciso nos aprofundar, é preciso irmos fundo, buscar o conhecimento de Deus, porque a plenitude de Deus, querido, é muito grande, é muito forte, e eu e você precisamos conhecer mais isso, amém? Então, é preciso que eu e você venhamos despertar, porque o apóstolo Paulo ele orou para que a igreja de Éfeso pudesse despertar em relação a isso. E eu tenho certeza que Deus ele quer fazer com que a nossa igreja, com que o seu povo possa também alcançar algo muito grande, querido. Porque o propósito de Deus na terra é esse, é de expandir, é de crescer, de multiplicar, amém? Das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus acontecerem, do sobrenatural se manifestar através da igreja, que somos nós. Não é a igreja física falando, né, normalmente, mas a igreja somos nós, sou eu e você. Então, se eu e você não estivermos ou não conhecermos, né, a quem nós servimos, o que nós vamos fazer quando as pessoas também nos procurarem, quando as pessoas nos buscarem, buscando também uma orientação, uma direção? O que fazer nessa hora? Então é preciso eu e você despertar em relação a isso. Buscar o conhecimento de Deus é algo tremendo, né? É algo que vai nos levar à plenitude de Deus. Isso é importante. Muitos homens e mulheres de Deus no passado, eles alcançaram, né, o grande de Deus, o melhor de Deus, porque eles tinham o conhecimento do Deus que eles serviam. E naquela época, querido, no Velho Testamento, eles ainda não tinham o Espírito de Deus, né, como nós temos hoje. Hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós, porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a habitar dentro de mim e dentro de você, para que o Espírito Santo nos ensine, nos dê direção, para que possamos viver uma vida de santidade, deixando para trás tudo aquilo que não provém mais, né, para nós. Porque muitas vezes o nosso proceder, a nossa vida cotidiana vai depender do Espírito Santo, vai depender de Deus. Porque agora, como nova criatura, como pessoas de Deus, nós precisamos viver uma vida diferente. E eu tenho certeza que Deus vai despertar isso dentro de você. Eu tenho certeza que Deus fará um milagre na sua vida quando você começar a buscá-lo mais, a tê-lo mais intimidade. Sabe, às vezes a gente prega tanto isso. A nossa igreja, por exemplo, prega tanto isso, os nossos pastores falam tanto do conhecimento, da intimidade, da comunhão. E muitas vezes o povo resiste, né? O povo às vezes endurece o coração, às vezes até mesmo por causa do comodismo, às vezes até mesmo porque fica talvez com preguiça, falta de vontade de buscar a presença de Deus. E aí as situações nas nossas vidas muitas vezes não dá certo, muitas vezes começa as coisas a dar errado e a pessoa fica desesperada, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não tem se dedicado, porque não tem ouvido a palavra e praticado. Por isso o apóstolo Paulo desperta o povo de Éfeso. Entendeu? Nós precisamos ser assim, querido, um povo, sabe, que faz a diferença, um povo que realmente se entrega para Deus, vive para Deus, entende os propósitos de Deus e sabe que o Deus que serve é poderoso para fazer coisas grandes, coisas maravilhosas. É o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que faz com que o povo seja liberto, é o Deus que faz com que o sobrenatural aconteça, que a cura aconteça, que o sobrenatural de Deus na nossa vida, por exemplo, na nossa vida financeira, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa vida familiar,
o poder de Deus só vai se manifestar quando eu e você buscarmos essa profundidade no Senhor. Aleluia! E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Grandes coisas Deus fará, porque Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 20, por exemplo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Preste atenção nisso, querido. Versos 20 do capítulo 3 está falando que Deus ele é capaz de fazer muito, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou até mesmo imaginamos. Então isso é tremendo, isso é algo que faz nos despertar. Às vezes você sonha com algo na sua vida e você não projeta, você não sonha com aquilo, porque sonhar é você imaginar algo que vai acontecer. Amém? É você ver algo que vai acontecer na sua vida. E muitas vezes você vê aquele sonho e você muitas vezes não acredita que aquele sonho pode acontecer na sua vida. Porque falta fé, falta profundidade, falta você se arraigar na palavra, falta você se edificar, se fortalecer na palavra, porque a palavra nos traz fé, querido, e a fé é que vai fazer com que o milagre de Deus se torne uma realidade em nossas vidas. Amém? Eu tenho certeza de que se a partir de hoje eu e você despertarmos para o conhecimento de Deus e buscarmos essa profundidade, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser diferente. Não sou eu que estou falando isso, mas é a palavra de Deus que nos desperta em relação a isso. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus por isso. Que você possa ter esse entendimento, que você possa buscar esse conhecimento para que a sua vida seja diferente. Não tem como, querido, eu e você alcançarmos o melhor de Deus se não buscarmos o seu conhecimento, se não aplicarmos fé, se não tivermos intimidade com o nosso Deus, com aquele que faz o milagre, porque quando nós oramos, conversamos com Deus, nós colocamos diante dele aquilo que nós estamos querendo alcançar. Amém? Não é verdade? Quando você ora, você sempre busca algo em Deus. E para que a sua fé seja despertada, é preciso você saber quem você está servindo. E uma igreja, querido, arraigada na palavra, uma igreja fortalecida na palavra, ela é capaz de fazer coisas maravilhosas, ela é capaz de fazer coisas tremendas, coisas que muitas vezes a gente não conseguimos até mesmo imaginar. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele torna isso uma realidade. Ele traz isso à nossa memória para que eu e você possamos ir ao encontro do milagre de Deus e vermos a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Amém? Se você crer nisso, tome posse. Tome posse dessa palavra. Comece a buscar o conhecimento. Comece a buscar essa plenitude de Deus na sua vida, porque você vai ver que você, cheio da plenitude de Deus, fará a diferença. Amém? Então, que Deus possa nos despertar em relação a isso. Que eu e você sejamos plenamente conhecedores da palavra, para que a palavra de Deus possa trazer fé para o nosso coração e assim nós possamos aplicar a palavra naquilo que nós queremos alcançar. Querido, sem luta não há vitória. E muitas vezes eu tenho certeza que para você parar ter o seu tempo com Deus é uma batalha. Muitas pessoas são assim. Acontece isso com muitas pessoas. Mas se essa batalha você precisa vencer, vai, lute contra isso. Lute contra essa situação que você passa, para que você possa alcançar a sua vitória no Senhor. Amém?
E eu tenho certeza que Deus vai despertar em você algo sobrenatural quando você começar a meditar na palavra, quando você começar a sonhar, quando você começar a entender que o Deus que você serve, Ele tem todo o poder, Ele faz milagres sobrenaturais. Aí você vai ver, querido, que você vai arrebentar, que você vai, alcançar o melhor de Deus, e você fará com que o nome do Senhor seja glorificado, porque a igreja precisa exaltar o nome de Jesus, a igreja precisa glorificar o nome de Deus através dos testemunhos, através dos milagres e através da sua vida próspera, e todos verão que você realmente serve a um Deus vivo, um Deus poderoso. Amém? Que você desperte em relação a isso, que eu também possa buscar mais essa plenitude, para que assim os propósitos de Deus nas nossas vidas venham a acontecer. Amém? Então, se você quer vitória, desperte, busque a plenitude de Deus, busque conhecimento, e você verá grandes coisas acontecer na sua vida. No capítulo 1, para nós encerrarmos, no versos 4, diz assim, olha, Efésios capítulo 1, versos 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém, queridos? Então Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Isso significa, querido, que ser santo é ser uma pessoa sábia, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz o bem, que ama o próximo, que vive as promessas de Deus e que sabe que o seu testemunho, ele é válido na sua vida, amém? O testemunho de Jesus na nossa vida, querido, precisa ser algo tremendo. Então, só teremos esse testemunho se tivermos o conhecimento e se nós nos aprofundarmos na plenitude de Deus. Porque a plenitude de Deus, querido, nos traz conhecimento, nos traz sabedoria, nos traz força, nos faz amar, nos faz ser pessoas diferentes. E aí muitos verão a diferença e o nome de Jesus será glorificado na minha e na sua vida. Você que é santo no Senhor, saiba disso. Deus está nos chamando para um grande avivamento, para que nós possamos conhecê-lo mais através da sua palavra, pois só assim veremos a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, para que você saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou até mesmo imaginamos. Amém, queridos? Graça e paz, que Deus possa trazer a revelação poderosa da sua palavra para mim e você, e assim sejamos edificados na palavra do Senhor. Deus te abençoe e que possamos juntos alcançarmos a vitória no Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.